Olá, meu nome é Eduardo, eu vou estar falando um pouco da série A Coisa Mais Linda. A segunda temporada ela foi disponibilizada recentemente, no final do mês de junho. A primeira temporada é de 2019. Eu acho que vale a pena a gente assistir. Recomendo. Das poucas críticas que eu li, uma me chamou a atenção, foi uma publicada, deixa eu ver aqui, pelo portal UOL, né? Dizendo que a Netflix explora feminismo em Coisa Mais Linda com peça de marketing. Muito bem produzida, com cenários e figurinos caprichados, embalada por muita bossa nova. Coisa Mais Linda conta as aventuras de 4 amigas com personalidades fortes e espírito independente. A Netflix, aí a crítica, tem explorado esse feminismo de Malu como uma ferramenta de marketing. Um vídeo divulgado pela empresa, com trechos da série, foi intitulado, abre aspas, 7 minutos da Malu jantando os machistas. É, sem dúvida, estimulante para as mulheres nos dias de hoje, ainda que pouco realista para a época em que a série se passa. A série se passa no final dos anos 50, início dos anos 60. Há toda aí uma efervescência cultural, né, no país e no mundo. O pano de fundo é a música popular e o jazz. E como temas correlatos, o feminismo, né? Essa é uma crítica que o colunista está abordando, de que é uma exploração muito focada no marketing. Mas há outros temas também que são abordados, como o machismo e o racismo. Das críticas que eu não concordei, uma que eu acho muito enviesada é a afirmação de que a série não passa de um padrão Globo da telenovela. Eu acho que isso é uma visão extremista, né, de setores que querem estabelecer a todo momento uma guerrinha cultural, né, em temas comportamentais. Então eu vejo que esse tipo de crítica, eu acho que, sinceramente, ela não contribui. Eu vou estar falando um pouco do racismo, já que é um tema que hoje está muito presente, né? A série retratou isso. Hoje, esse racismo ele é definido como estrutural na sociedade brasileira, né? Significa que esse racismo, de uma certa forma, ele veio se naturalizando. Esse é um debate que não é de agora. Na década de 90, por exemplo, quando eu fiz faculdade de Ciências Sociais, a gente foi muito influenciado por uma obra que é um clássico, né? Continua sendo um clássico, que é Casagrande e Senzala, do sociólogo Gilberto Freire. O mito da democracia racial, de uma certa forma, acabou se consolidando na nossa interpretação, mas quando a gente se depara com a realidade, a gente vê que não é bem assim, né? Eu não estou aqui fazendo uma crítica a Casagrande e Senzala, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ler e reler esse belo livro, mas, de uma certa forma, é importante a gente, né, hoje observar como que o racismo ele se processa na sociedade brasileira. Essa teoria do Gilberto Freire ela foi fundamental, porque ela rompe com uma tradição que existia no século XIX, de um chamado racismo científico, né? Teorias biologizantes que afirmavam uma suposta superioridade do branco com relação aos negros, justamente para justificar a escravidão nas Américas. Por que a gente fala desse racismo que ele foi se naturalizando, né? Se a gente for observar, por exemplo, a história brasileira, a gente vai ver que na abolição, com o fim da abolição, quem foram os indenizados? Foram os donos dos escravos. Enquanto isso, os escravos ficaram sem uma referência, vivendo, inclusive, da caridade dos seus antigos senhores. Então, essa noção de espaço público, de cidadania, né,
de uma ação antirracista que hoje vem acontecendo no mundo, muito em função do que aconteceu nos Estados Unidos e também a morte daquele menino, João Pedro, isso evidentemente acaba nos mobilizando, né? Hoje existe aí toda uma discussão, né? Eu recomendo também um livro, aqui ó, da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Ela faz toda uma leitura interessante, é um livro muito simples, um livro barato, e logo no começo ela faz uma citação de um grande pensador das ciências sociais, que foi Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes se preocupou com essa questão do negro no Brasil, tentando desenhar aquilo que ele chamava de identidade nacional. E ele cita algo que eu gostaria de ler para vocês aqui. Ela reproduz no seu livro a Djamila Ribeiro. A obra é Brancos e Negros em São Paulo, de Roger Batista e Florestan Fernandes. Eles apontaram o seguinte: nós, brasileiros, dizia-nos um branco, temos o preconceito de não ter preconceito. E esse simples fato basta para mostrar a que ponto está arraigado no nosso meio social. Muitas respostas negativas explicam-se por esse preconceito de ausência de preconceito, por esta fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia racial. Essa crítica Florestan e o Roger Batista está fazendo indiretamente ou diretamente, né, ao sociólogo Gilberto Freire. Então, quando a gente debate a questão hoje no racismo no Brasil, eu acho que um tema que a gente tem que estar relacionando é o conceito da ordem. A ordem é um conceito, digamos, mais atrelado à direita, né? Mas é um conceito fundamental para uma sociedade civilizada. E um dos instrumentos da ordem, né, se dá através da segurança pública. E aí nós temos um problema, porque os dados indicam que as maiores vítimas, né, da violência estatal acabam sendo os negros e os pobres nas periferias. E esse assunto, ele vem sempre à tona. Toda vez que algo midiático chama a atenção, se discute, mas a pergunta que a gente tem que fazer é o que nós estamos, enquanto cidadãos, qual é a nossa contribuição para a luta antirracista, que é uma luta de todos. É uma luta da ética, né, de um comportamento ético. Admitir que não tem preconceito é algo que não contribui, porque de uma certa forma a gente acaba tendo um preconceito que foi se internalizando, mas a gente tem que ter aí um rumo, tem que ter uma direção e justamente contribuir para que o racismo ele seja eliminado, né, da nossa sociedade. É difícil, mas eu acho que é um compromisso que nós temos que estar assumindo. Então fica aí a dica de uma série que retrata o racismo no final dos anos 50 e início dos anos 60, coisa mais linda. E esse livro da Djamila Ribeiro, que é um manual, pequeno manual de combate ao antirracismo. É isso, né? A gente vai se falando e se vendo por aí. Até mais.